Eu sei que eu tenho pouco tempo e que o assunto é denso e complexo, e eu tive que tomar algumas decisões sobre como ele seria abordado. Portanto, já começo dizendo a vocês que não se trata de uma apresentação baseada em nenhum tipo de estudo de fôlego, até porque, vamos combinar, esse é um fenômeno de current affairs, diferente do que a gente faz nas nossas pesquisas acadêmicas, em que a gente se debruça, se aprofunda e consegue informações muitas vezes inéditas. Nesse caso, não há sequer distanciamento histórico para que nós possamos aprofundar esse debate. Ainda tudo é muito incipiente, as coisas estão acontecendo na medida em que a gente tenta analisá-las. Portanto, eu não tenho a pretensão aqui de desenvolver nenhuma grande teoria, suscitar uma hipótese inovadora, defender uma nova tese, não é o caso. Eu pensei que talvez fosse a oportunidade de reunir notas de coisas que eu própria tenho pensado a respeito dessa história desde que o conflito começou, e também trazer para reflexão algumas provocações que vieram da elite intelectual dos Estados Unidos, onde esse tema também muita discussão. Então, a minha intenção é fazer aqui uma espécie de grande sanduíche. Eu vou começar compartilhando com vocês algumas coisas que me passam pela cabeça, uma análise mais autoral. Depois, eu vou fazer com vocês um rápido exercício, um passeio pelas publicações sobre esse tema que apareceram desde o dia da invasão na revista Foreign Affairs, por figuras que vocês bem conhecem, pessoas, enfim, renomadas das relações internacionais, para ver o que essas pessoas que fazem parte desse grupo de elite intelectual nos Estados Unidos estão observando e quais são essas preocupações, porque isso, de alguma forma, nos permite criar um mapa, um roteiro, né, de o que tem chamado a atenção em relação a esse tema, e depois, para fechar o sanduíche, eu volto para as minhas notas autorais, tentando amarrar tudo isso, que em algum momento vai parecer um pouco desorganizado, em torno de algumas reflexões que mereçam a nossa atenção para o futuro. Então é isso, eu já começo dizendo que nós teremos aqui mais perguntas do que respostas, pela natureza do meu tema, e além disso, claro, porque, como a gente sabe, as pessoas inteligentes em geral têm mais perguntas do que respostas, então eu estou tentando me manter nesse grupo. Eu vou começar compartilhando com vocês uma outra coisa que me aconteceu recentemente. Eu tive uma longa conversa com o jornalista Jaime Spitkovich sobre justamente a guerra na Ucrânia, e a partir dessa conversa, o Adão, cartunista da Folha de São Paulo, produziu e publicou ontem essa charge que foi inspirada no nosso diálogo. E a charge, apesar de ser muito singela, ela talvez amarra o corpo de quase tudo que eu vou falar nos meus próximos slides. Nós estamos falando de um conflito que ele é, a princípio, local, regional, é um conflito circunscrito a uma parte do mundo, mas cujo significado, implicações, consequências, evidentemente, sistêmicas. E outro dia eu conversava com o embaixador Recupero, que vocês todos devem conhecer, né, também já foi da UNB em algum momento, e ele dizia assim, que a gente nunca pode se deixar levar por coisas que são conjunturais, que as coisas que importam mais são aquelas que estão na estrutura. E as questões estruturais, às vezes, elas perdem um pouco de premência, né, de relevância, quando a gente se atém apenas à conjuntura. Ele até, nessa conversa, citou o Fernando Brodel, que vocês devem conhecer, quando fala das forças profundas e tal. Então, eu não vou fazer aqui uma abordagem que discuta o campo de batalha, os avanços, que mostre um mapa do Donbás. Isso daí vocês já fizeram ao longo de todos esses meses, aliás, quase 6, agora recém-completos, né, com toda a ajuda da imprensa. O que eu vou tentar fazer é pensar como um episódio aparentemente regional, ele pode, de certa maneira, nos revelar coisas mais profundas de caráter estrutural. É um pouco sobre isso o que eu quero falar com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? De vez em quando eu tenho a impressão que dá uma falhadinha básica. Estão me ouvindo?
Ah, então tá bom. Muito bem. Eu queria começar naquela ideia de um sanduíche de notas reflexivas e tal, retomando rapidamente o contexto, né, do Joe Biden no momento em que esse conflito se deflagrou no começo de 2022. Quem já estava acompanhando os movimentos na região sabia que isso era uma questão de tempo. A gente chegou a publicar e escrever sobre isso muitas vezes já do ano passado. Havia vários sinais claros da invasão naquele momento, mas realmente só depois que a invasão foi efetivada que o governo americano passou a dar, obviamente, a atenção prioritária ao tema. Quando a gente pensa no Joe Biden, vocês não podem se esquecer que essa invasão aconteceu basicamente no aniversário de 1 ano na presidência, né, o que é muito pouco tempo. E que essa presidência ela vinha carregada de algumas discussões já desde o início muito importantes. Em primeiro lugar, tinha a ver com o que ele representava depois do Donald Trump, né? Quando a gente pensa em política externa americana na época do Trump, eu gosto de uma expressão do professor Richard Haas, em que ele diz que o Trump implementou nos Estados Unidos a política externa do withdraw, né? A política externa da retirada. É a retirada de quase todas as estruturas institucionais tradicionais que demarcaram a grande estratégia americana desde os anos 40. E que, portanto, o Joe Biden, em se elegendo, tinha como objetivo repactuar a ordem liberal, que tinha sido, de alguma forma, abandonada na gestão anterior. Muita gente, desde que ele tomou posse, iniciou um debate sobre se ele seria esse presidente de transição, da volta à normalidade, né, o que um presidente conhecido dos Estados Unidos chamou uma vez de return to normal, né, nem existia essa palavra em inglês, ele foi responsável por inaugurar, né, incluiu no vocabulário, o normalcy virou uma palavra da língua inglesa. Então, muita gente dizia, o Biden vai ser esse cara que simplesmente vai trazer de volta a tradição e tal que os Estados Unidos já tinham. Outros olharam para o Biden e já nesse primeiro ano associaram o Biden a um potencial de transformação, aquilo que nos Estados Unidos se chama de um presidente transformacional. Porque, embora ele tivesse, de fato, muito comprometido com essa agenda de resgate dos valores e tudo, ele também estava muito comprometido, até por uma questão de política doméstica, com novos temas e novas agendas que se apresentavam como muito importantes para uma parte do eleitorado e também do próprio partido. Então, quando a gente esmiuça isso, né, do Biden nesse contexto de equilíbrio entre a transição ao velho normal e, ao mesmo tempo, a promessa de uma relativa renovação, a gente tem alguns elementos que vinham se desenhando. Em matéria de política doméstica, o Biden, obviamente, tinha, quando a guerra na Ucrânia começou, 2 desafios principais. O primeiro ligado ao combate à pandemia, que tinha assolado os Estados Unidos muito intensamente, como todo mundo sabe, e, ao mesmo tempo, dificuldades no campo econômico, sobretudo em relação à criação de empregos. Era isso que o Biden estava mirando. Além disso, ele decidiu propor um projeto de política doméstica que atendesse aquilo que ele entendia como prioridades de longo prazo dos Estados Unidos, mirando principalmente 5 grandes tópicos que estão lá desde o período da campanha eleitoral e até hoje, aliás, até semana passada, quando ele aprovou um projeto, um programa de recursos histórico nos Estados Unidos. Desigualdade, diversidade, imigração, meio ambiente e a política de armas. Então, a política doméstica do Biden estava sendo orientada por essas temáticas. No campo externo, como eu já tinha dito, a ideia era tentar restaurar a liderança dos Estados Unidos, né, refazer um pouco dessa reputação e tentar fortalecer uma agenda multilateral que tinha sido muito afetada pela gestão Trump, muito cética, né, em relação a ela durante o período anterior. E isso implicava, inclusive, uma reaproximação com alguns dos aliados mais tradicionais, né, incluindo o próprio G7, os europeus. Ao mesmo tempo, se por um lado Biden tinha certas linhas em que a gente podia supor uma certa ruptura em relação ao Trump, mudanças significativas de tom, de conteúdo, em outros assuntos, o Biden, de certa maneira, nesse primeiro ano, mostrava uma propensão à continuidade, como foi o caso da relação com a China, da relação com a Rússia, da relação com o Irã, até antes da Ucrânia. Então, eu estou trazendo aqui até antes da invasão. E uma preocupação muito grande em girar o eixo estratégico dos Estados Unidos, saindo das regiões onde eles estiveram
nos últimos anos mais intensamente, principalmente o Oriente Médio, para conseguir se dedicar àquilo que se entende como sendo o futuro, que é a Ásia. Então, a preocupação do Biden era essa, né? Num contexto, para ainda completar essa equação de polarização doméstica e de numerosas críticas que ele sofreu porque tinha acabado de acontecer a saída dos Estados Unidos do Afeganistão em 2021. É bom dizer, aliás, que o Biden foi malfadado em quase todas as tentativas de cumprir efemérides. Ele disse que no dia 4 de julho, lá no começo, né, da gestão, ele ia celebrar o Dia da Independência, dizendo que os Estados Unidos estavam independentes do vírus. Não deu certo, né? Os Estados Unidos não estavam independentes do vírus, o Omicron chegou, foi uma confusão, não deu muito certo o 4 de julho independente do vírus. Daí, no aniversário de 11 de setembro, dos 20 anos do 11 de setembro, a ideia era a retirada definitiva do Afeganistão, marcando o encerramento da guerra, que é a guerra mais longa da história dos Estados Unidos, além do Iraque, que vocês sabem, é a guerra mais cara da história dos Estados Unidos. E também não deu certo, porque embora os Estados Unidos tenham efetivamente removido o seu corpo de militares daquele país, vocês todos lembram da saída atabalhoada, que gerou bastante discussão e, inclusive, suscitou a percepção de que os próprios aliados não estariam muito articulados, né? Isso foi objeto de muita discussão, né? Os britânicos tinham forças no Afeganistão, não foram avisados, né? Isso gerou enorme constrangimento. Então, o Biden tinha uma situação, antes da guerra da Ucrânia, que se desenhava como, no mínimo, desafiadora domesticamente e internacionalmente. E com o desdobramento da invasão, né, a formalização do início da guerra, o que ele tentou foi lidar com essas dificuldades adicionais que foram incluídas nesse cardápio, considerando os limites daquilo que ele já estava enfrentando antes. Basicamente, o que a gente extrai como consequência imediata da pós-invasão são 3 elementos. O primeiro deles tem a ver com uma incessante busca por parte do governo Biden em apoio bipartidário nos Estados Unidos, tentando encontrar, ou de algum jeito, criar consensos. Então, tanto para a aplicação de sanções contra a Rússia, quanto, ao mesmo tempo, para lidar com a ajuda internacional que seria enviada à Ucrânia, que começou com recursos humanitários e que depois se desdobrou no que todo mundo acompanhou, ajuda militar concreta, né? Então, USAID, que a Camila estava aqui falando, foi, inclusive, um dos vetores, né, de direcionamento de recursos nesse momento. Então, o Biden teve que, de certa maneira, reorganizar a sua agenda de prioridades para incluir agora um novo tema que não estava no cardápio antes, que era a Ucrânia, e, ao fazer isso, ele precisava encontrar consenso num ambiente que atualmente é conhecido por não haver consenso, né? E, nesse mesmo sentido, um outro fenômeno, elemento que chamou muito a atenção, foi que, apesar da saída atabalhoada do Afeganistão, no caso da Ucrânia, o Biden também esteve muito empenhado em tentar uma coordenação maior com os aliados, principalmente via OTAN, principalmente via G7. E isso foi considerado um movimento acertado de política externa pela maioria dos analistas, na medida em que a própria OTAN tinha um futuro duvidoso, né? Lembrem-se vocês que o presidente Trump, pouco tempo antes, tinha questionado a necessidade da OTAN, tinha suscitado os europeus a arcar com os custos da aliança na Europa, tinha várias vezes descreditado a instituição, então muita gente achou que a capacidade de resposta da OTAN fosse mais limitada do que de fato ela acabou sendo. E, por fim, a guerra na Ucrânia, ao ser deflagrada, ela subverteu completamente, deu assim, um upside down na agenda do governo Biden, que teve, em primeiro lugar, que olhar para a Europa, ao invés de promover o redirecionamento estratégico para a Ásia. E aí vocês sabem que isso não era uma novidade do Biden, todo mundo está tentando fazer o pivô para a Ásia já tem bastante tempo, né, como eles costumam dizer. Então, mais uma vez, os americanos enfronhados em uma região que não era a região inicialmente prioritária, escolhida por eles. E mais do que isso, numa agenda tradicional de segurança que... eu esqueci de passar os meus slides. Era só para ver se vocês estavam aí. É que eu estou passando aqui, estou assumindo que vocês estão vendo o que eu estou falando. E eu botei uma foto tão bonita do Biden, olha aqui.
Mas então, vocês estão me acompanhando, o raciocínio é o que mais importa. Então tá bom, é muito tempo dando aula no Zoom com tela preta, a gente fica assim, né? Enfim, mas o que eu estava dizendo está aqui, ó. É que a guerra acabou subvertendo essa agenda do governo Biden, né? Em primeiro lugar, porque então redirecionou a prioridade da Ásia, que mais uma vez não conseguiu se concretizar, para uma outra região, que dessa vez foi a Europa, e em relação aos temas prioritários, criou uma espécie de eclipse, porque o Biden estava tentando levar adiante a narrativa de vamos falar do meio ambiente, vamos falar sobre democracia, vocês devem lembrar a cúpula da democracia, cúpula do meio ambiente, diplomacia verde e tal. De repente, isso tudo sumiu, desapareceu, porque o assunto foi, pela urgência e gravidade do tema, substituído por temas de segurança, militares, tradicionais, que era tudo que a gente viu acontecer nos últimos anos e que era tudo que, nesse momento, esse governo não gostaria. Se vocês fizerem um exercício, vocês que são mais jovens, gostam de rede social, depois vocês entrem lá nas redes oficiais, né, qualquer uma delas, do governo americano, vocês vão ver que dá para fazer uma análise interessante sobre o tipo dos posts. Até a guerra da Ucrânia eu fiz isso, já escrevi sobre isso, depois se vocês quiserem eu mando para vocês. Até o momento antes da invasão da Ucrânia, é um tipo de divulgação, comunicação, assunto, tal. Depois muda tudo completamente, é muito diferente, até em termos de comunicação institucional. Então, isso aqui foi o efeito imediato mais urgente que acabou acontecendo em relação à Ucrânia. E desde lá, né, completando agora quase 6 meses, eu decidi, então, tentar resumir o que para mim ficou de lição, dessa história da guerra da Ucrânia nesses últimos tempos. E eu cheguei a 10, digamos, não conclusões, mas inquietações, que eu vou compartilhar com vocês e eu pretendo voltar nelas lá no final. Para mim, o que está claro até agora, e isso tem tudo a ver com Estados Unidos e transição hegemônica, é que a gente está diante de um mundo que é cada vez mais multipolar. Essa é uma realidade que não se pode negar. E a gente sabe, para quem estuda relações internacionais, RI ou HEL, né, como vocês falam aqui em Brasília, eu sempre quis falar HEL, acho legal. Então, assim, para quem estuda RI, vocês sabem que, quando a gente fala em mundo multipolar, de um lado a gente tem essa ideia de um mundo mais plural, mas do outro lado a gente tem o auge do mundo instável, né, do mundo de insegurança, do mundo de disputas a toda prova. É o mundo que levou às grandes guerras que a gente conheceu até hoje. Então, se já havia uma tendência à multipolaridade, a Ucrânia demarca isso com mais força. Além de ser um mundo multipolar, né, de vários polos de poder coexistindo e nenhum conseguindo se impor sobre os demais, é um mundo também de valores heterogêneos, em que, como disse bem a Camila, as ideias importam. Elas importam porque elas são os trilhos que conduzem as decisões objetivas e definem os interesses materiais. Então, há uma contraposição entre visões de mundo que cada vez mais se torna inevitável e que a gente precisa falar sobre isso. Depois, uma outra coisa que vem na esteira da guerra da Ucrânia é essa ideia de que agora a gente está pensando na guerra não só pela perspectiva tradicional, ou mesmo dos novos temas de segurança, como as guerras híbridas e tal, né, as guerras de novas gerações, mas retomando conceitos velhos de guerra por procuração. Desde o início da guerra da Ucrânia, a coisa que a gente mais tem repetido é que a guerra não é sobre a Ucrânia. Tanto que, se é um congresso, um colóquio sobre os Estados Unidos, a gente está falando sobre a guerra da Ucrânia, porque, no final das contas, se trata de uma contraposição entre potências, Estados Unidos e Rússia, que se materializa, que se concretiza no espaço específico da Ucrânia. É por ali que se canalizam os interesses, mas, de fato, a contraposição é para além, né, da Ucrânia. E aí, nesse sentido, apesar de a guerra ser na Ucrânia e contra a Rússia, o que a guerra da Ucrânia nos mostra é que a rivalidade que importa de verdade, aquela das forças profundas, não é tanto a rivalidade entre Estados Unidos e Rússia, mas é a rivalidade que triangula com a China, que eu não vou me aventurar a falar, embora seja o meu objeto de estudo, eu estudo política externa dos Estados Unidos para a China, mas hoje vou, claro, permitir e deixar, até porque eu quero aprender com a professora Daniela, que vai falar logo depois sobre a China, então não vou invadir a China. Mas os próprios americanos, eles têm sido muito enfáticos nos documentos oficiais publicados agora, depois da guerra da Ucrânia, ao dizer que
a guerra da Ucrânia, mais uma vez, mostra que, embora a Rússia seja um competidor pontual, aquele que é um adversário de longo prazo é a China. Eles não perderam isso do radar, continuam repetindo isso com Ucrânia, sem Ucrânia e do mesmo jeito. Em relação à Rússia, já que, para não dizer que não falei da Rússia, né, já que o assunto é a guerra da Ucrânia, também uma conclusão possível de se chegar nessas notas preliminares é de que a Rússia pode sim hoje ser considerada uma potência revolucionária. Só isso aqui dá uma tese de doutorado, um monte de gente vai discordar, um monte de gente vai concordar, dá para falar muito sobre isso, mas até outro dia isso não era exatamente um consenso, né? Quer dizer, assim, as pessoas tinham dificuldade de fazer esse tipo de afirmação, porque seria uma visão minoritária. Hoje já nem tanto, né? Assim como a China até outro dia ainda era defendida como um responsible stakeholder, e agora talvez a gente não tenha mais essa certeza. Além disso, continuando na minha listinha aqui até o 10, outras conclusões que dá para chegar a respeito desse contexto da guerra da Ucrânia é que nós certamente assistiremos no decorrer das próximas décadas uma reconfiguração das estratégias militares, não só dos Estados Unidos em relação às áreas de interesse, mas também da Europa e também no Indo-Pacífico, com a criação de outras alianças e com o fortalecimento, né, de algumas aproximações aí que depois a gente pode explorar melhor na parte das perguntas. Para concluir esses bullet points que eu tracei com vocês, né, os últimos 4, o que mais que vem a reboque da guerra da Ucrânia? Né? A globalização como sendo um espaço cosmopolita, de aumento de fluxos diversos, mas, ao mesmo tempo, o espaço em que a gente vê florescer e crescer fenômenos como o protecionismo, o nacionalismo, que se reforça também nesse episódio da guerra da Ucrânia. Além disso, do ponto de vista de segurança, olha só, além da segurança militar tradicional, né, dos assuntos de defesa, o professor Antônio Jorge, que é aqui da UNB, especialista, referência nesse assunto, nós temos também agora outros temas que não são novos, mas que ganharam premência, como a discussão da segurança alimentar, a discussão sobre segurança energética, que capturaram as atenções de todo mundo e que vão se conectar lá no final com umas coisas que eu quero falar para vocês mais especificamente sobre os Estados Unidos. Além disso, claro, toda a dimensão humanitária de apoio a refugiados, às migrações, revelou toda a sua necessidade de investimento. E, por fim, aquilo que todo mundo que estuda relações internacionais já fala há algumas décadas, a necessidade, claro, de atualizar as estruturas de governança global, que não dão conta do recado, porque estão anacrônicas em relação às necessidades de um mundo que se transformou desde os anos 40. Então, esse conjunto de 10 itens que eu selecionei aqui são, digamos assim, um resumo da ópera do que, segundo a minha interpretação, mereceria destaque desde que a invasão da Ucrânia aconteceu. Mas, como eu sou apenas eu e tem um monte de gente muito melhor por aí falando coisas interessantes, eu achei por bem fazer um serviço que talvez possa estimular vocês a dar continuidade. Então, eu fiz quase uma pesquisa bibliométrica lá na Foreign Affairs, eu fui lá mapear como sendo uma revista de referência, foi uma escolha arbitrária, poderia ter feito em outras também, mas escolhi 10 figuras que todo mundo conhece para saber o que essas pessoas estão olhando em termos de interesses dos Estados Unidos para a região Rússia e Ucrânia. E vou muito rapidamente, porque senão vocês vão me matar aqui de tédio, vocês vão ficar com raiva de mim, repassar com vocês o que esse pessoal está... E aí vocês vão entender como é que isso que eu acabei de falar, juntando com o que eles estão falando, me leva ao encerramento que eu propus aqui de reflexões dessa conversa. Vou passar aqui para frente para ficar mais fácil da gente conversar. O primeiro deles é o professor Ivo Daalder, né, um conhecido bem de todo mundo que estuda comércio, principalmente nos Estados Unidos. Ele publicou esse artigo, está em ordem cronológica, minha seleção está na ordem, para vocês acompanharem como a coisa foi evoluindo. E vocês vão ver que os focos são diferentes, cada um se preocupa com um assunto diferente, por isso, em algum momento, parece tudo desconexo, mas eu juro que vai fazer sentido no final. Basicamente, o professor Ivo Daalder vai dizer o seguinte, que não tem jeito, a guerra da Ucrânia inaugura para os Estados Unidos uma era de retomada da política de contenção, que é uma política conhecida de todo mundo da época da Guerra Fria. Só que ele vai dizer que essa política de contenção 2.0, ela precisa ser atualizada. Então, ele desenvolve todo um argumento dizendo assim, ó, a gente precisa daquela política original resgatar o combate ao expansionismo russo,
o aumento de custos ao regime russo e a tentativa de incentivar mudanças internas que culminem no fim do putinismo. Isso seria o mais do mesmo em relação à política de contenção anterior. Só que ele agrega a essa receita outras 3 coisas. Ele diz que é importante aos Estados Unidos manter a força militar, dissociar economias ocidentais da Rússia e fazer todo o possível para isolar Moscou. Então, uma das grandes figuras desses intelectuais de uma elite mainstream está dizendo que a gente precisa se atentar a essa dimensão. Dando um rápido salto. Acho que eu fui muito longe, mas eu vou mais pertinho. Pronto, olha lá, presidente Bush. Dando um salto para outro importante, que escreve muito sobre a América Latina, inclusive, o Gideon Rose, ele vai dizer o seguinte, que a Ucrânia revela para os Estados Unidos algumas coisas que os Estados Unidos precisam pensar. E eu adoro o subtítulo desse texto, que diz, "We have met the enemy and it is us", que poderia ser, de alguma forma, um trocadilho para US também, além de us. Porque ele vai dizer que os Estados Unidos, na guerra da Ucrânia, estão colocados na posição em que eles, habitualmente, acostumaram a sofrer, que é a potência mais forte, a potência estabelecida, a hegemonia, que desfruta de uma condição dos materiais, sofrendo com forças insurgentes que eles não conseguem derrotar. Então, ele vai dizer, para vencer a guerra na Ucrânia, se o interesse dos americanos é vencer a guerra da Ucrânia, o que os americanos têm que fazer é o que todo mundo fez com os americanos. Então, os americanos precisariam incentivar as forças ucranianas para que elas sejam tão difíceis de combater para a Rússia, como foram os vietnamitas, os afegãos, os iraquianos, no caso norte-americano. Então, essa é uma outra provocação polêmica que o Gideon Rose faz para a revista Foreign Affairs. Na sequência, Graham Allison, já que a gente estava falando sobre análise de política externa, né, o professor Allison, que escreveu esse texto comparando a crise na Ucrânia com a crise dos mísseis, né, sobre o qual ele escreveu um livro famoso. E, basicamente, o que ele diz é o seguinte, que é um episódio equivalente em nível de tensão e que requer a necessidade de capacidade imaginativa dos líderes para conseguir sair dessa posição em que eles se encontram. E ele vai dizer, ele resgata um discurso do JFK, na época sobre a crise dos mísseis, para dizer o seguinte, que as ameaças nucleares acontecem sempre que um dos lados não tem alternativa a não ser essa. Então, ele próprio escreve no texto que sempre que perguntado a esse respeito, ele tem aconselhado o governo americano a não considerar saídas que não permitam ele tem aconselhado o governo americano a não desenhar cenários que não permitam uma saída digna para os russos, porque isso poderia ser um problema de longo prazo. Vou avançar rapidinho para falar aqui do Richard Haas, que eu já até citei mais cedo. Né? O Richard Haas vai dizer o seguinte, que o problema da guerra da Ucrânia, sob a perspectiva dos americanos, do Ocidente, é que o Ocidente não definiu o que quer. E como não definiu o que quer, não tem meios para negociar o que deseja. E ele vai dizer que, embora aqueles itens que estão listados ali sejam os itens que no dia a dia a gente mais discute, se a Ucrânia vai manter a integridade territorial ou não, se vai manter o governo estabelecido ou não, existe todo um debate sobre o que é interesse da Ucrânia versus o que é interesse dos Estados Unidos e da Europa, que não necessariamente são convergentes. Até porque aos Estados Unidos e parte da Europa interessa a estabilidade que, às vezes, em alguns casos, não será alcançada na negociação dos itens que interessam à Ucrânia. Então, mais uma provocação do Graham Allison. Ian Bremmer vai basicamente dizer o seguinte, que em relação a essa ideia de que a Guerra Fria 2.0 chegou, ele é um dos adeptos. Né? Eu, pessoalmente, não concordo com ele, mas, como eu disse, não estou aqui reproduzindo coisas com as quais eu concordo, mas mapeando o que essas pessoas têm pensado. E ele vai dizer que sim, estaríamos diante, a partir desse momento, de uma nova Guerra Fria, com a diferença de que ela é menos global, mas ela é menos instável e menos previsível. Então, uma guerra potencialmente mais destrutiva. Robert Kagan, também bem conhecido,
né, mais na linha dos conservadores, ele basicamente vai dizer o seguinte, vou resumir todas essas palavras e frases que estão aqui em uma frase de tweet para vocês. Ele vai dizer o seguinte, o problema na guerra na Ucrânia, no que concerne aos Estados Unidos, é que os Estados Unidos são atrativos demais. E aí, porque todo mundo quer se associar aos valores americanos, houve a criação de um problema com a Rússia. Outra discussão que pode ser feita, mas é o que ele vai defender. Francis Fukuyama, que a Camila também citou na apresentação anterior, que vai dizer que a nossa reflexão sobre a guerra na Ucrânia precisa passar pelo debate sobre a crescente onda de lideranças iliberais. Ele vai dizer que o problema que a gente enfrenta na Ucrânia e que os Estados Unidos têm para administrar é o fato de que o liberalismo está em crise, e ele vai desenvolver uma reflexão a respeito disso. E aí, indo mais para a minha reta final, o Richard Haas falando que essa é uma guerra que não se pode resolver, mas necessariamente que se deve gerenciar. O que, do ponto de vista da política americana, causa um desconforto, porque eles estão acostumados a tentar resolver conflitos, sendo que esse é um conflito que é indissolúvel, segundo a interpretação do professor Haas. E aí, para o Luiz não ficar bravo comigo, encaminhando aqui para a tentativa de amarrar essas coisas soltas que eu estava falando, o que é que me restou como, assim, alimento para a garganta, como dizem os americanos, né? Coisas para a gente pensar e tentar amadurecer, e, quem sabe, agendas de pesquisa que possam ser aprofundadas no futuro, né? Eu propus para vocês aqui perguntas, um conjunto de perguntas que resume o que eu falei no começo e o que esses autores disseram. Quem conseguir responder essas perguntas estará muito bem preparado para entender esse conflito. Em primeiro lugar, é possível apostar na longevidade da Aliança Ocidental? Quanto mais você lê, mais essa pergunta se coloca, porque essa é uma parceria instável, cheia de fragmentação, e em que as prioridades mudam o tempo todo. Então, não se sabe como vai ser o desenvolvimento desse processo. Depois, segunda pergunta, quais os efeitos futuros de uma guerra por procuração na Ucrânia? Quando a gente se aprofunda sobre a experiência histórica de outras guerras proxy que foram feitas, o que a gente identifica são pelo menos 3 problemas de longo prazo, que não aparecem agora, mas vão aparecer daqui a algumas décadas. Desafios táticos e logísticos de controle, então você fornece armas para alguém, mas não sabe muito bem para onde essas armas vão, e quem vai se apossar delas daqui a algumas décadas, inclusive se elas vão ser usadas contra você, é um problema que segue em aberto. Depois, o perigo da escalada ou do erro de cálculo e de falhas de comunicação, é meio que dançar com o caos quando você faz uma guerra desse tipo, pode dar muito certo, sair uma valsa bonita, mas de repente alguém pode pisar no pé do outro sem querer, e isso é um problema. E, por fim, uma diplomacia que se torna mais difícil por falta de confiança, né? Como é que você elege um mediador numa proxy war? Quem vai confiar na isenção desse moderador, já que os interesses que estão ali em jogo são escusos muitas vezes? Então, é muito complicado. Terceira pergunta é quais os impactos de longo prazo das sanções contra a Rússia? Vocês devem ter assistido a palestra, o comentário feito pelo Henry Kissinger durante o Fórum Econômico Mundial, em que, basicamente, ele, né, conhecido pela Realpolitik, disse, olha, pessoal, o negócio é o seguinte, cedam os territórios e o... Foi só falar do Kissinger, vocês viram, né? Pode falar. Então, assim, ele disse, pessoal, cuidado com as sanções, porque também a experiência histórica mostra que as sanções geram problemas, não só imediatos, como a gente está vendo agora, de problemas de abastecimento, nos suprimentos das cadeias globais de produção, dos combustíveis, preço dos alimentos, tudo que a gente está acompanhando, mas também porque elas são, em algum momento, ressentimentos. E aí tem um monte de referências que vocês poderiam usar, vou citar só uma, que é o Keynes, com consequências econômicas da paz, quando ele vai fazer o balanço ali da Primeira Guerra Mundial. Então, não é desprezível. E, para finalizar, as últimas 3 perguntas. Como lidar com a resistência do Sul global em condenar a Rússia? Porque foi o que a gente acompanhou. Se a gente acompanhar os padrões de votação na ONU, em vários lugares, vocês verão que, é claro que a maioria dos países não compactua com a invasão ou com o que aconteceu em termos humanitários e tal. Mas países como o próprio Brasil, várias vezes foi dúbio na sua posição,
principalmente os outros membros dos BRICS, né, a Rússia, a Índia, a China, ou se abstiveram ou votaram contrárias, né, o que foi também objeto de muita discussão. E os motivos que explicam isso, a gente pode desenvolver melhor depois, na minha opinião, são 3. Em cada caso, é por uma razão diferente. Mas ou é por uma questão de sobrevivência, então o pessoal do Sul Global não quis se envolver no conflito porque depende de alguma das partes, então para manter as redes de sobrevivência era preciso tentar se isentar. Em segundo lugar, por uma questão de conveniência, porque esse era um episódio que, de alguma forma, favorecia algum interesse imediato. E, por fim, uma questão de resistência. Países que olharam para esse episódio na Ucrânia e disseram, está aí uma oportunidade de erguer a voz contra o sistema estabelecido e, de alguma forma, reivindicar mais pluralidade dentro desse sistema. Então, essa é uma discussão. Penúltimo, quais os limites da aliança sino-russa? Outro capítulo à parte. Eu, particularmente, sou muito favorável à ideia de que é só um pragmatismo de momento e não um casamento de longo prazo, mas tem implicações, precisa ser refletido. E, por fim, algo que também foi citado, né, mais cedo aqui, não só pela Camila, como pelo professor, quando ele fez a pergunta, quais os riscos, né, de uma política externa, que tem sido o caso do Biden, que faz esse democracy versus autocracy framing. Porque isso, além de várias outras coisas, expõe contradições que são muito incômodas e que geram um consumo de capital político para o próprio presidente. Porque em um dia ele diz que o problema dos russos é um sistema autoritário que não pode ser compactuado e reproduzido. No dia seguinte, aperta as mãos do líder saudita, que a gente sabe que próprio chamou de assassino e diz que colocaria numa agenda de párias globais. Então, essas contradições elas ficam muito mais evidentes num mundo instável como esse que a gente vive. Como eu disse a vocês, se eu soubesse as respostas para todas essas perguntas, eu provavelmente estaria sentada lá no lugar do Kissinger. Não é o caso, porque nem o Kissinger tem essas respostas. Mas me pareceu que, para a finalidade de um colóquio, em que a gente não vai necessariamente propor nenhum tipo de hipótese mais formal, e sim suscitar algumas reflexões, talvez esse caminho pudesse ser interessante. Eu comecei com os meus 10 pontos, que são as minhas notas pessoais, fiz um passeio sobre o mainstream norte-americano e finalizo juntando o meu com o deles, nessas que, para mim, são as perguntas do roadmap. A gente já sabe onde a gente está, a gente não sabe onde a gente vai chegar, mas essas são as perguntas que eu, se fosse vocês, me atentaria para tentar responder, porque isso vai dizer um pouco sobre o mundo que vem pela frente. Obrigada. Muito obrigado, Fernanda. E aí convido o professor Vitor Coutinho Age, da Universidade Federal da Bahia, para nos auxiliar nesse processo de perguntas, respostas e comentários que inicia agora. Tá. Boa tarde, gente. Queria agradecer a Fulbright pelo convite, especialmente ao Luiz. É um prazer estar aqui de novo na UNB. Eu já tive entre presencialmente e remotamente aqui umas 3 vezes para bancas na pós-graduação, então é muito bom também ver o auditório cheio. E é um prazer dividir esse momento com você, Fernanda. Tenho aprendido demais com suas intervenções, tanto na TV quanto também com a sua pesquisa. Obrigado por mais essa fala hoje. Eu vou copiar o que o Pedro fez na mesa anterior e vou começar abrindo para algumas perguntas. E, se tiver tempo, eu faço alguns comentários também. Beleza? Obrigado, Professora Bagnota. I'm going to make my comments in English, if that's okay, and maybe you can translate briefly. I think on this topic, it's we come away with very different impressions when we read the U.S. media and when we read the Russian media. And I think it's, for the Russians, they seem to place the blame on on NATO expansion to the east and see their intervention in Ukraine. And these comments, by the way, I hope I don't mean any offense to my friends at the embassy and the Fulbright Commission pay my salary. The Russians view their intervention in Ukraine as a defensive or preemptive intervention. And initially, the war domestically in Russia was unpopular, but
that has turned around, and Putin has very strong support in Russia now. That, I think, that happened also concurrently with the ruble, which initially took a big hit when Russia invaded Ukraine, but has now rebounded to levels that are even higher. It also, I think that there are many things here that need to be added to the discussion, including the energy crisis in Europe, that the Russians have a big role to play in, but also European energy policy as well, and U.S. policy in that regard. These are all things that have to be taken into account regardless of our position when we're having a discussion like this. And I think that, especially in a magazine like Foreign Affairs, where the discussion is about containment, there isn't as much room to have a broader academic discussion about the historical determinants of this and the role of NATO. When I see people like Henry Kissinger and Noam Chomsky agreeing with each other, then I think it's something very strange is happening in international affairs that we need to take a look at. So when they agree that the West should concede at least a part of Ukraine to Russia, who sees Ukraine as historically part of their country anyway, and which that part of Ukraine also mostly agrees, then I think that we should take that very seriously, even if that is not current US policy. And also to think about the sustainability of our continuing to print so much money to support this war, and the Europeans are already questioning their investment in this war, which they can also not afford. So I don't know if there's a question in there, but how, and this is just to scratch the surface, as we know, because if we look at players in Ukraine, especially the Ukrainian nationalists that are fighting it, then that's a whole other question as well. But leaving that aside, what do you think about the division in the media, where we in the West almost exclusively consume, one kind of media, and then in Russia they have a different kind of media, where we have sort of a Biden-run narrative in the West, and something as diametrically opposed to that with Putin in Russia. For example, his Empire of Lies speech, which perhaps we haven't read here in the West, but which directly lay the blame at the feet of the West, right? And which is more known in Russia and Eastern Bloc countries. So how do we perhaps become more informed when having these discussions, I guess is the question. Bom, uma dúvida um pouco mais simples, né, do que a apontada por ele. You've made a really good point there. Mas você deu o exemplo ali das três questões, né, do Sul Global, com sobrevivência, conveniência e resistência, né? E eu acho que talvez seja até mais uma dúvida pessoal minha, porque por um tempo eu não pude acompanhar o conflito, estava ocupado com outras questões, mas eu não consegui visualizar muito bem as nações. Quando você falou de sobrevivência e conveniência, eu consegui até imaginar quais eram os países e os seus discursos, né, nessas nuances. Mas quanto à resistência, eu não consegui imaginar quais eram os principais países e seus discursos para poder trazer a questão do pluralismo, como você falou, né? Então, eu queria saber quais seriam os principais países ou estados a trazer esse ponto à tona quando se trata da resistência do Sul Global. Obrigado. Boa tarde. Eu queria saber, queria que a senhora desenvolvesse um pouco mais sobre quando a senhora fala de estruturas internacionais anacrônicas da década de 40, que a senhora mencionou. Era só isso. Muito bem, muito obrigada pelas perguntas ótimas. Vou tentar ser breve aqui para conseguir atender a mais alguém que eventualmente queira fazer questões também.
Começando pela pergunta, o comentário do professor. Professor, antes de mais nada, eu me sinto muito confortável em poder ter essa conversa, e acho que essa é uma das magias da Fulbright, porque apesar de ela ser a nossa anfitriã, a liberdade de cátedra é sempre algo que se valoriza. Então, a gente não sujeita aquilo que a gente pensa, independente, né, para quem a gente fale. Isso é muito bom. Então, muito obrigada pelo comentário. Em relação a esse comentário, eu queria fazer 2 pontos. O primeiro deles tem a ver com a provocação do Chomsky e do Kissinger, que muitas vezes, aqui na versão Herbert Richards, Brasil, se manifesta quando a gente vê a esquerda e a direita do mesmo lado, em relação a esse conflito, por razões diferentes. Então, é um pouco, né, de maneira... mimetizando essa experiência, o que acontece com relação ao Chomsky e ao Kissinger, né? Talvez o Chomsky mais pela linha de uma narrativa anti-imperialista e da necessidade de abrir espaço para que haja uma reação internacional à política hegemônica americana, o Kissinger por um pragmatismo absoluto pró-status quo, estabilidade, manutenção da posição de poder americana. Então, as razões são diferentes, embora elas, a princípio, possam levar para o mesmo lugar. Então, esse era o primeiro comentário que eu queria fazer. Em relação às mídias, me parece que há 2 aspectos que merecem atenção. Primeiro, tem a ver com a natureza dos regimes políticos dos 2 países, que, inevitavelmente, criam um ambiente mais ou menos propenso à pluralidade de visões de mundo, né? E, nesse caso, a gente sabe que a Rússia reprimiu muito posições dissidentes daquela que é a posição oficial do governo desde que o conflito começou, perseguindo jornalistas. Isso é um fato amplamente documentado pelas principais organizações que mapeiam liberdade de imprensa e direitos humanos, né? Então, não é simplesmente uma opinião, é algo que de fato aconteceu. Enquanto nos Estados Unidos, embora haja outros problemas relacionados à imprensa, você tem um espaço mais propenso a essa pluralidade. Nesse sentido, me parece que a dificuldade de acompanhar essas diferenças passa pelas próprias características de cada regime e do quão abertos os regimes estão ao contraditório. Acho que isso é fundamental. E, em segundo lugar, também passam pelo fato de que essa é uma guerra, além de tudo, de narrativas. É uma guerra de narrativas, em que provavelmente todo mundo tem um pouco de razão. Então, as escolhas de a que a gente se apega, elas não deixam de ser arbitrárias, né? O próprio professor Mearsheimer, que em 2014 escreveu aquele texto e depois fez uma palestra falando sobre a invasão na época da Crimeia, foi rechaçado nos Estados Unidos por ter, em algum momento, insinuado na sua argumentação que a Ucrânia, enfim, a Rússia, desculpe, tinha suas razões, porque estaria respondendo a uma série de movimentos dos Estados Unidos geopoliticamente ao longo dos últimos anos, né? Ele foi considerado um anti-americano e tal. Houve várias manifestações críticas ao professor Mearsheimer. Então, e depois muita gente tentando explicar o que ele teria dito. Então, eu diria que essa é a explicação, ainda que muito pouco sofisticada, para essa situação das mídias. Indo para a pergunta ali em cima, sobre a resistência, existem alguns países, mas eu destacaria principalmente 3 dos BRICS, né, a China, a Índia e a África do Sul, um pouco na linha, não todos, mas um pouco na linha do que a gente comentava mais cedo sobre o Chomsky. Então, a ideia de que um ambiente internacional mais democrático, menos dependente de uma superpotência estabelecida, como é o caso dos Estados Unidos, poderia ser mais interessante para o interesse dessas potências. Houve várias movimentações do governo americano, sobretudo junto aos indianos, para tentar cobrar dos indianos que eles se posicionassem de maneira mais assertiva, condenando a invasão da Ucrânia. Assim como houve também esse tipo de movimento em relação à África do Sul e, principalmente, à própria China, né? Eles foram todos evasivos em relação a essa situação. Nenhum deles disse, olha, não condenamos, não é isso, mas houve uma certa resistência nesse sentido. E eles são vistos, a China, obviamente, mais do que todos os outros, como potenciais revisionistas do sistema. Então, quando eu digo resistência, é resistência ao status quo.
É resistência a tudo mantido constante tal qual a gente conhece. É a ideia de que há players no sistema que não se beneficiam dessa ordem e que, por alguma razão, podem ver na Ucrânia uma oportunidade de subverter a ordem ou de alterar a ordem, de repactuar a ordem numa direção que seja mais interessante para si próprios. E aí, por fim, chegando na última pergunta sobre as estruturas anacrônicas, né, dos anos 40, tem a ver com isso que eu estava dizendo a ele. A gente estuda o sistema internacional a partir da distribuição de poder e a partir das estruturas de governança que são criadas com o passar do tempo. A última grande estruturação de ordem internacional que a gente acompanhou foi a dos anos 40, no fim da Segunda Guerra, quando tudo que existe até hoje foi criado. O sistema ONU, o sistema Bretton Woods, Banco Mundial, FMI, a Organização Internacional do Comércio, que depois virou GATT, que depois virou OMC, a própria OTAN. Então, naquele momento, com aquela distribuição de poder dos anos 40, do início da Guerra Fria, é que se desenhou as regras do jogo do sistema internacional, que, inclusive, foram erigidas à imagem e semelhança dos americanos, e tendo os americanos como os paymaster desse sistema, como aqueles que financiariam essa estrutura que garante estabilidade de uma forma geral. Só que, em tantas décadas, o mundo mudou para caramba em termos de distribuição de poder. Nem os Estados Unidos são os mesmos, nem outros países do mundo são os mesmos. Os interesses compartilhados não necessariamente são os criadores de consensos como eram naquele momento, e várias dessas instituições, por consequência, passaram a enfrentar várias dificuldades de funcionamento. Então, a prova máxima do que a gente está falando aqui no caso da guerra da Ucrânia, que vocês devem ter acompanhado, ao mesmo tempo em que houve a invasão militar dos russos na Ucrânia, estava falando ao vivo o secretário-geral da ONU pedindo paz na região. Quer dizer, falando para o vazio, né? E todas as dificuldades de ação do sistema multilateral que a gente tem acompanhado, né? A OMC travada nas rodadas de negociação, o Conselho de Segurança que não se reforma, e aí dá para fazer uma lista, a OTAN, que estava moribunda até outro dia. Então, quando eu digo que o sistema é anacrônico, não é porque eu não acredite no sistema ou que essa seja a minha opinião, não é o caso, mas é porque há um certo consenso de que, na medida em que o mundo mudou, as estruturas de administrar os problemas do mundo precisariam ser atualizadas. E isso é mais difícil quando você não tem alguém disposto a pagar a conta, que é o mundo multipolar. Todo mundo quer se beneficiar dos efeitos de um sistema que funciona, mas ninguém quer ser o responsável por fazer esse financiamento. Bom. Oi. Tá funcionando? Tá? Então, Fernanda, é muito bom dividir essa mesa também, porque quando você fala na TV, dá vontade de compartilhar reflexão, mas você está na TV. Então, aqui, pelo menos, eu tenho a oportunidade de compartilhar com você, né? A guerra, pelo menos, fez duas proezas no Brasil. Primeiro, os internacionalistas substituem os epidemiologistas na TV, e é muito bom que uma internacionalista excelente esteja lá ocupando esse espaço. E segundo, recentemente, um tweet de teoria de relações internacionais viralizou, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida acontecendo, né? Que eu estou me referindo ao tweet do professor Guilherme Casarões. Mas, bom, queria compartilhar 3 pontos, a partir também dessa lista excelente de 10 que você fez. Primeiro, eu acho que a guerra coloca em questão o modo como certo imaginário político conceitual precisa ser repensado. A Camila abordou isso um pouco na fala anterior, eu achei excelente a apresentação dela. Mas, por exemplo, dicotomias como democracia, autoritarismo, ocidente e não ocidente, quanto mais elas aparecem na boca de chefe de Estado, menos elas servem como análise. E isso é muito importante ler a contrapelo essas características, né? A própria dicotomia democracia-autoritarismo, quando a gente vê a dinâmica da guerra da Ucrânia, está muito mais embaralhado do que parece. Então, eu acho que isso fortalece a gente pensar. Um dos maiores desafios de quem comentou a guerra da Ucrânia nesse tempo era, ao mesmo tempo, condenar a invasão sem que isso seja uma adesão irrestrita a quem está falando em nome do Ocidente. E tem sido muito difícil fazer isso, em qualquer fala pública, principalmente, né, quando não tem tempo para desenvolver tanto e tal. Então, minha primeira reflexão que eu queria compartilhar com você é isso. Assim, democracia e autoritarismo como dicotomias ou binarismos, e Ocidente e não Ocidente como um binarismo é completamente fracassado do ponto de vista analítico, a meu ver, e teórico, obviamente. Segundo, é importante a gente, no que eu comentei antes, tentar entender quem está falando em nome do Ocidente e em nome de que Ocidente. Em alguns casos,
quem está falando em nome do Ocidente está falando a rigor da construção de uma ordem profundamente racializada, que historicamente representou o Ocidente por um bom tempo e ainda representa de alguma forma. Então, essa categoria, se quer defender ou quer rechaçar, aí não é o caso de me estender nisso agora, mas a categoria precisa estar em disputa fundamentalmente. Por exemplo, no debate no parlamento alemão, a extrema-direita, Alternative für Deutschland, está falando que a guerra expressa a decadência do Ocidente, ao passo que a tentativa de aproximação da França com a Alemanha tenta retomar algum Ocidente que não é o mesmo Ocidente que está na boca do Biden. Então, o Ocidente é uma categoria extremamente flutuante nesse aspecto e é tão abstrata quanto violenta ela pode ser. Então, a defesa do Ocidente ela precisa ser tomada, a meu ver, com muita precaução. Mesmo que, nesse momento, ela pareça ser algum tipo de bengala e não mais do que isso. Assim. Então, eu queria compartilhar essa reflexão a partir do que você falou. E terceiro e último, em relação ao Sul Global, né? Fiquei pensando também na posição dos países africanos, que é uma coisa muito interessante, porque a posição dos países, de alguns, não todos, mas de alguns países africanos, ajuda a gente a pensar a relação entre conjuntura e história. Porque, em parte, a posição está totalmente ligada a quem está investindo ali. Óbvio, né? Exatamente, China. Mas também está ligado a um histórico de lutas anticoloniais apoiadas no continente africano contra hoje quem está falando em nome da liberdade e da democracia. Outros dois conceitos também extremamente controversos no meio dessa guerra. Então, a terceira reflexão que eu gostaria de compartilhar é isso, puxar o fio da história da formação do sistema contemporâneo, porque ele ajuda muito a entender não só a dinâmica da guerra contemporânea, mas as respostas a elas e, para voltar ao primeiro ponto, o modo como muitas dessas respostas estão apenas reproduzindo esses binarismos, democracia, autoritarismo, Ocidente, não Ocidente. Então, obrigado de novo. Olha, para não matar também o Luiz do coração, porque eu sei que ele está sempre aí na administração do tempo, vou dizer, como não poderia ser diferente, que ouvir o professor Vitor Coutinho é sempre, né, é isso. Assim, já que eu estou em Brasília, vou usar a expressão da cidade, eu voto com o relator. Né, não tem jeito de discordar do que ele acabou de dizer, porque é isso, são as reflexões que a gente precisa fazer. E esses são os conceitos pantanosos que servem muito a esses discursos populistas, extremados, que vão perdendo substância e vão se servindo à propagação de narrativas vazias. Assim. É o caso do que aconteceu não só com Ocidente, enfim, todos que você citou, mas com globalização. Né? A gente acompanhou nos últimos anos o Norte global dizendo a globalização tem assimetrias, coisa que o Sul global está falando desde os anos 80, que existem assimetrias em relação à globalização, porque depende para quem você pergunta da globalização. Agora o pessoal lá de Detroit descobriu que a globalização pode trazer problema, mas aqui a gente já está sabendo disso faz um bom tempo. Então, acho que, inclusive, do ponto de vista acadêmico, para quem gosta desse tema e quer fazer pesquisa, esse é um roadmap muito importante, assim, que até conecta com o que a Camila falou, né, de tentar qualificar e resgatar o significado desses conceitos. Assim. Então, eu concordo inteiramente. E aí, para finalizar, acho que tem tudo a ver com esse seu comentário, aquela frase clássica que todo mundo que estuda Hell sabe, que toda a ideia, né, e toda reflexão é para alguém com algum propósito. É isso, vale para a guerra da Ucrânia e vale para qualquer outro dos assuntos que a gente queira estudar em relações internacionais. Precisa entender quem é o interlocutor e quais são os interesses materiais e imateriais que estão envolvidos. É um pouco esse nosso desafio cotidiano de um ensaio, como eu disse a vocês, né, um ensaio muito despretensioso, mas que eu espero que a gente tenha logrado êxito em conseguir seguir aqui. Então, eu queria agradecer a presença e a intervenção do professor, a presença de todos vocês e deixar um convite, só para acabar, se vocês puderem nos acompanhar, eu tenho escrito, junto com o Jamil Chad, para o Portal UOL, toda semana, uma coluna de relações internacionais, o que, para a nossa comunidade acadêmica, porque eu sou acadêmica, tipo, minha primeira ocupação, é algo muito importante. A gente precisa ocupar espaços e qualificar o debate público. É fundamental que a gente faça isso, ainda mais se a gente quer um país que possa participar dessas reflexões com mais qualidade. Então, estou fazendo um pequeno esforço de formiga e sinto que eu represento uma grande comunidade nisso, com tantos outros colegas que ocupam esses papéis em outros espaços. Então, se vocês puderem acompanhar a coluna e me mandar feedback, vai ser um prazer falar com vocês. Obrigada.
Thank you.